Olá pessoal, aqui é o Reinaldo do canal Sem Perfil. Estou aqui neste domingo 7 de abril, aparecendo aqui para fazer alguns esclarecimentos e também para repostar algumas informações que a plataforma acabou retirando aí do meu canal. Eu estou aparecendo aí na tela não totalmente cheia, né? Estou aparecendo em meia tela aproximadamente, porque o Escuro reclamou que eu assusto, que eu sou muito feio. Então eu apareci menorzinho para ver se ele vai se acostumando aos poucos com a minha cara e depois eu posso aparecer em tela cheia sem assustá-lo, né? E também um abraço aí para os conspiracionistas de sempre, o Egídio, que dizia que eu era o professor Lang, e o Egideão, que dizia que eu era o Marcão do Revelando a Bíblia. Um abraço para todos vocês. Eu sou o Reinaldo, como eu sempre disse que era, né? Eu vou passar para a apresentação aqui, gente, e hoje eu vou esclarecer aos senhores o seguinte: se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver esta tela quando abrirem os vídeos, são esses aí. Bom, o meu último vídeo do ano foi esse daí, no qual eu apenas indicava um vídeo do canal Terra Plana Comedy, que fazia uma retrospectiva de 2018. Depois, depois de 2 meses fora do canal, eu vim aqui e comuniquei por que eu estava afastado, que eu fui convocado para fazer um estudo sobre o tempo de serviço dos militares estaduais aqui de São Paulo, com vistas à reforma da Previdência. Aqui eu comuniquei. Quando eu terminei o estudo que eu estava fazendo, eu fui fazer um passeio que já estava programado, né? E conversando com o amigo Razek pelo WhatsApp, ele falou: poxa, posta estas dicas aí que você falou para mim, que elas são interessantes. Eu acho que as pessoas podem utilizar para isto. E eu acabei fazendo esse vídeo, muita gente achou que era uma brincadeira, mas não, é sério, né? São dicas realmente boas para quem for fazer um cruzeiro marítimo de baixo custo, claro. E olha, teve gente que já me deu retorno que foi legal mesmo seguir as dicas aí, tá? Bom, depois, a pedidos, eu postei 2 vídeos, na verdade, sobre o estudo que eu tinha feito. E porque algumas pessoas tinham me pedido, alguns inscritos tinham me pedido aqui naquele vídeo dos esclarecimentos lá anterior. Bom, depois eu voltei a falar do assunto, aí combater essas besteiras, esses conspiracionismos tolos, né? Fiz vários vídeos sobre o assunto, até que eu expliquei alguns problemas que eu estava tendo no canal com a plataforma, né? Uma mudança de diretrizes e normas aqui da plataforma YouTube. Especificamente também falei sobre o problema, ficou implícito o problema da monetização. Vocês devem perceber que há uns 5 dias o meu canal foi monetizado, coisa que em mais de 2 anos não foi. Eu até aproveito para mostrar aqui, olha, nesses 5 dias eu já acumulei essa fortuna de quase $4,50, né? E seguindo nessa linha aí, em 21 semanas aproximadamente, eu terei a possibilidade de fazer o resgate de $100. Depois de abater os impostos, não sei quanto é que sobra, porque eu não conheço como é que é a plataforma nesse aspecto. Mas isso realmente não vai mudar nada na minha vida, não foi com vistas a isto que eu fiz a modificação. Inclusive, já quando eu fizer esse resgate, eu faço um vídeo aqui mostrando que eu peguei o valor e doei, não sei se eu vou doar brinquedo aí para o orfanato ou cobertores para um asilo, sei lá, eu vou fazer alguma coisa que eu pensar na ocasião, daqui a umas 20 e tantas semanas, né? Quando eu atingir os $100, e aí eu comunico e faço um vídeo para os senhores, tá bom? Mas o objetivo foi realmente ser melhor tratado, porque infelizmente o YouTube tem uma certa discriminação com quem não monetiza o canal, o que eu entendo até como justo, porque a plataforma precisa lucrar e quem não monetiza os seus vídeos, a plataforma não ganha nada. Então, infelizmente, a gente teve que fazer essa alteração. E vamos em frente, já fiz 2 vídeos a respeito do assunto novamente, né? O último deu muito o que falar, porque toda vez que a gente fala do doutor, o pessoal fica revoltado, e deixar claro que eu não ofendi o doutor, eu apenas gostaria de saber cadê os experimentos dele. Só isso e segue a vida. Vamos em frente, então. Bom, eu tive um problema aqui, olha, exatamente nesse ponto que eu estou sinalizando aí com a seta. Vocês vejam que não existe o vídeo 2, né? Que eu falei, eu fiz esse vídeo. Se você olhar aqui essa tela, vocês não têm acesso, tá? Vocês vão ver aqui, olha, que foi uma disputa não aprovada, quando eu tive realmente um problema lá com a plataforma, porque em virtude de uma postagem, de uma fala de 1 minuto aproximadamente
senador Major Olímpio, eles foram lá e não aprovaram, com base numa nova organização aí das diretrizes do YouTube para os direitos autorais. Bom, vamos em frente então. Então, há pedidos, eu vou rapidamente lembrar o que foi aquele vídeo 2, porque rapidamente, porque eu acho, né? Eu creio que quem desejava ver já viu, mas como me pediram, inclusive, porque algumas pessoas não viram, então está aí. Se você já viu, não tem nem o que continuar, porque eu só vou praticamente mostrar os argumentos que eu mostrei naquela ocasião, tá bom? Então vamos lá, a parte 2 dos privilégios dos militares, né? Então vamos falar de mais privilégios dos militares, que eu já tinha falado no 1. Lembrando, né, que existem dois tipos de militares, os federais e os estaduais, e que eu normalmente, quase todo o meu estudo é sobre a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de São Paulo. E é o que eu trato nos meus vídeos, em toda essa série. Quando eu falar de outro estado, eu deixarei claro. E hoje eu disse naquele dia, né, que eu ia falar de mais uma situação, uma só. E antes eu fiz uma brincadeira hipotética, eu publiquei no jornal aqui, a Província de São Paulo. Olha lá, mercado paga salário diferente para homem e mulher. E mostrei, né, que mesmo trabalhando na mesma função, o salário da Maria era menor do que o salário do João, né? E que na página 3 do jornal você veria a matéria completa. E aí, quando chegamos na página 3, a gente descobriu que o João ganhava R$ 1.500 por mês e fazia o serviço de caixa de segunda a sábado, e a Maria fazia o mesmo serviço no mesmo mercado e ganhava R$ 1.200 por mês e também trabalhava de segunda a sábado. Então era um absurdo, porque na mesma função, o mesmo mercado, o salário ser diferente, havia um privilégio aí, né? Então, quem que seria o privilegiado seria, logicamente, pela manchete, o João, porque ele ganha mais do que a Maria, trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma função. Só que quando a gente foi ver a página 3 em detalhe, estava lá em letras bem pequenininhas, eu aumentei para todo mundo ler, que o João trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e 4 horas no sábado, 44 horas semanais, e a Maria trabalha 4 horas por dia, de segunda a sábado, totalizando 24 horas semanais. É quase metade da carga horária do João. Então aí a gente percebeu que o privilegiado, na verdade, era a privilegiada, era a Maria, que ganhava quase a mesma coisa que o João, trabalhando quase metade da carga horária, tá bom? Então foi isso que a gente fez uma brincadeira na ocasião, e o tempo tem uma importância muito grande na análise desse assunto que eu introduzia, né, naquele momento. Eu falei, vamos mudar para o mundo real, porque muita gente diz que os militares estaduais aqui de São Paulo são privilegiados porque trabalham 30 anos, enquanto os trabalhadores do regime geral trabalham 35 anos. E eu disse aqui como discutir, né, que existe o tal privilégio, afinal de contas é matemática, né? É matemática que 35 é mais do que 30, então está matematicamente provado. E aí eu falei, vamos ouvir quem entende, e coloquei aqui uma entrevista que o senador Major Olímpio deu, e ali que aconteceu o problema. Eu mostrei uma fala de cerca de 50 segundos do Olímpio neste vídeo aqui. Eu deixo o link para vocês, para quem quiser ver o que ele falou, e aí deu o problema que a gente já explicou, tá bom? Então, eu coloquei a informação porque o Olímpio cometeu um deslize nos números, e é normal, porque a discussão não era sobre o assunto Previdência. Ele foi perguntado pelo repórter Panunzio e ele falou em 58 mil horas, quando na verdade são 78 mil horas, e falou em 54 mil, quando na verdade o estudo é de 54 mil. Foi uma confusão que ele fez com os dados, lembrando que ele não tratava sobre esse assunto. Olha, essa entrevista foi na data da eleição e eles estavam falando do presidente eleito. Então foi só uma pergunta do Panunzio que ele respondeu e que se confundiu com os dados. Então, o objetivo meu, inclusive, era não passar dados que depois alguém fosse lá, mas eu vi uma entrevista dizendo o contrário. Então, estudos estatísticos, feitos inclusive pela Fundação Getúlio Vargas, mostram que aqui em São Paulo, um policial militar, corpo de bombeiros sempre junto, porque aqui em São Paulo o bombeiro pertence à polícia, trabalha em média 4 mil horas a mais do que os trabalhadores do regime geral em 35 anos. Então, em 30 anos, nós trabalhamos 4 mil horas a mais do que o trabalhador do regime geral em 35, apenas em escalas regulares ordinárias.
E fica nisto? Claro que não, porque como disse o Olímpio lá na fala dele, o Estado não paga horas extras, então ele abusa do poder de usar o efetivo policial, militar, em escalas extraordinárias. E a diferença sobe na prática para 12.000 horas. Então, nós temos aí que as escalas extraordinárias, eu expliquei do que se tratava, né? E aí, apesar de 30 anos ser menos do que 35, não é justo, né, dizer que o trabalhador do regime geral trabalha menos que o policial militar, porque na prática, e isso é um estudo feito, não é uma análise do que pode ser, não, é um estudo feito com dados reais, né, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, em 12.000 horas de diferença, é uma diferença significativa. É como se o policial militar, sempre o bombeiro presente, trabalhasse cerca de 41 anos no regime geral, que é 35. Então, apesar de trabalharmos menos tempo, trabalhamos de maneira mais comprimida, né? Mais tempo em menos espaço de tempo. E isso, maior número de horas em menos espaço de tempo. Isso causa uma série de problemas. Resumindo, pela manchete, do mesmo jeito que a brincadeira que eu fiz lá, em São Paulo quem trabalha menos e é o privilegiado é o policial militar, o bombeiro, mas quando a gente vai estudar realmente o assunto, nós vemos que o policial e o bombeiro não são privilegiados. E eu não coloquei a seta que eu coloquei aqui no trabalhador do regime geral, porque não existe ninguém privilegiado aí nessa história. Todo mundo está seguindo o que deve ser seguido, né? Então foi isso que eu tentei mostrar e sugerir refletir, mostrando que contam para você apenas uma parte da história. O texto em letras pequenas, lá da página 3, ninguém te fala, né? Então foi por isso que eu disse que trabalhar 30 anos não é um privilégio, e aumentar esse tempo é aumentar as desigualdades já existentes, né? É colocar mais carga em quem já está sobrecarregado, tá bom? Em breve eu tratarei do assunto, que não deixa de ser um complemento desse aqui, visando sempre combater a desinformação, tá bem? Eu vou fazer o vídeo 3 e eu já estou com ele já totalmente planejado, daqui a pouco a gente posta, tá bom, pessoal? Chegamos ao fim, ainda hoje eu devo postar alguma coisa aí sobre os conspiracionistas, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.